Eu não vou usar o microfone e vou falar em português, devagar. O meu nome é Tatiana Moura e sou diretora executiva do Instituto para o Mundo no Brasil. E hoje achei muito curiosa a apresentação dos anteriores companheiros, porque eu acho que se contássemos o caso brasileiro seria muito semelhante. E então, para não coincidirmos nos temas, não falámos de paternidade, em que também temos exemplos de sucesso no Brasil, e a proposta foi que apresentássemos sucessos ou insucessos na área da segurança pública e de combate à violência urbana no Rio de Janeiro. Bom, o título do painel é Masculinidades e Programas a partir da ação do Estado, não é? Em vez de trazer boas práticas, o que vamos falar aqui no campo da segurança pública no Brasil e em particular no Rio de Janeiro, são vários exemplos de más práticas que perpetuam essa insegurança. Não é? Ontem, na apresentação inaugural do Juan Guilherme Figueroa, o Juan Guilherme falou da violência como recurso de permanência do patriarcado. Não é? E eu acrescento aqui que o patriarcado é também uma forma e permite a perpetuação das violências, tanto públicas como privadas. Como vimos nas sessões hoje de manhã, patriarcado e violência retroalimentam-se, de maneira a criar um sistema que não é de todo natural. E, portanto, para criar um sistema de guerra e de inseguranças e para perpetuar a existência de masculinidades violentas que não são de todo naturais. E, portanto, o que eu hoje gostaria de fazer aqui, e vou demorar com certeza menos de 20 minutos para deixar tempo para o debate, é vermos na área da segurança pública no Brasil, e em específico no Rio de Janeiro, de que forma se têm envolvido homens e masculinidades de maneira a promover masculinidades positivas. Porque se nós olharmos para as políticas públicas no campo da segurança, das políticas públicas de segurança e, portanto, de combate à violência urbana, vemos que a maioria são dirigidas a homens e pretendem trabalhar masculinidades. Nós não dizemos é que são positivas, certo? Ou seja, nós temos muito poucas políticas públicas de promoção da masculinidade positiva na área da violência urbana, da prevenção da violência urbana e promoção da segurança pública. E, portanto, a minha proposta aqui é olharmos para o que se passa no Rio de Janeiro e em vários centros urbanos no mundo. Estamos a dar o exemplo do Rio de Janeiro porque é onde temos o escritório, a oficina do Promundo. Um exemplo de guerra privada em espaço público, uma guerra masculina de homens contra homens, pelo menos nos seus aspectos mais visíveis. E realmente, se olharmos para a distribuição do número de homicídios e vítimas diretas da violência no Brasil e no Rio, verificamos que o padrão é tanto os seus autores como as suas vítimas serem jovens, serem negros e serem de classes mais pobres. E uma tendência mais recente é serem cada vez mais jovens e de haver uma diminuição no número de homicídios de jovens brancos e um aumento do número de homicídios de jovens negros. E, portanto, verificamos que há uma clara ausência de políticas públicas de segurança eficazes. Eu estava a comentar com o meu colega Marco Aurélio para confirmarmos os números. E atualmente no Rio de Janeiro morrem 14 pessoas por dia vítimas de mortes violentas. E isso dá mais de 5.000 pessoas por ano só na cidade do Rio de Janeiro. Mas lá chegaremos. E, portanto, no século XXI, e já na segunda década do século XXI, vemos que a insegurança urbana e a insegurança pública contribui e ainda é um obstáculo à consolidação das instituições democráticas no Brasil. Sim, do Estado do Rio de Janeiro, desculpa. Bom, então estamos perante masculinidades violentas que perpetuam a insegurança pública, mas também estamos perante políticas de segurança que legitimam e reproduzem estas formas violentas de ser homem, estas masculinidades. Ontem o Jefferson mencionou o equilíbrio instável nos números, nas taxas de homicídio e, portanto, esta combinação, esta equação contribui para a manutenção de um equilíbrio que é muito instável nos últimos anos. Mas como é que caracterizamos estes espaços? Não é? Porque nós estamos a falar de números de 5.000 mortos por ano, só no estado do Rio de Janeiro, mas não chamamos de guerra.
Muitas vezes, quando falamos no Brasil e em centros urbanos brasileiros, é dito que morre mais gente do que em espaços de guerra formal. O que nós defendemos é que estes são espaços que são localizados, têm especificidades urbanas, com todas as suas características, que assistimos no mundo à urbanização do espaço, com grandes metrópoles, megametrópoles, com um número de população que nunca existiu antes concentrada nesse mesmo espaço, mas não temos nome, além de violência urbana, para aquilo que se passa nestes contextos, na América Latina, mas também em outros espaços urbanos do mundo. Marco? São então espaços sem nome. E há um problema na indefinição. É porque a indefinição pode gerar confusão e ausência de complexidade nas respostas. Não é? Nos espaços sem nome, se olharmos para a academia, são estudados pela sociologia urbana, na área da violência urbana, mas não são estudados na área das relações internacionais como guerras, por exemplo. E há sempre uma tensão muito grande quando algum estudante ou pesquisador decide encaixar enquanto guerra e na área das relações internacionais a análise destes casos que não são considerados conflitos tradicionais. Mas usando um conceito de Boaventura de Sousa Santos, o Boaventura de Sousa Santos, um sociólogo português, fala de localismos globalizados, certo? Que são fenómenos que acontecem, que estão localizados espacialmente, mas que estão tão espalhados pelo mundo que podemos falar de uma globalização destes fenómenos locais. E, portanto, no caso da violência urbana e da violência pública, localismo globalizado é um conceito que se aplica. Se não vejamos, no mundo, eu coloquei aí alguns exemplos de números mundiais sobre proliferação de armas de fogo e de usos e mortes provocadas por armas de fogo, e segundo o Small Arms Survey, existem mais de 875 milhões de armas de fogo no mundo, sendo que, no momento, mais de 75% estão em mãos de civis. Sabemos também que a violência armada, portanto, aquela que usa as armas de fogo como instrumento privilegiado, mata mais de 520 milhões de pessoas em todo o mundo por ano, sendo que destas mortes, 75% ocorrem em contextos de não guerra ou contextos que são classificados como sendo de paz formal. Pouco mais de 12% da violência mortal ocorre em cenários de conflito armado declarado e mais de 87% ocorreu em 2011, números de 2011, mas não alterou muito, em contextos de paz formal ou de não guerra. Não é? E no Brasil e no Rio de Janeiro. O Brasil continua a constar nestas pesquisas e no relatório do Small Arms Survey entre os países com maior índice de violência armada letal do mundo. As taxas de morte em alguns espaços urbanos são ainda semelhantes a alguns cenários de guerra. Ocupa, no entanto, a 18ª posição no ranking mundial de homicídios, sendo que em tempos já ocupou lugares muito mais elevados. Com 28 mortes por 100 mil habitantes e agora, como vimos ontem pela apresentação Jefferson, que tu referiste, que estabilizou em 26 por 100 mil, 26 a 29 por 100 mil habitantes. Eu ocupava, nessa mesma pesquisa, a 7ª posição, sendo que em 98 tinha já ocupado o 3º lugar do ranking. Significa, então, que algo foi feito para diminuir essa letalidade. O que é que pode ter contribuído para essa diminuição, que ainda assim é significativa? E, claro, não mencionando os elevados custos da violência armada e os seus impactos em cuidados de saúde, na produtividade e em outros indicadores, quando trabalhar do lado da prevenção iria economizar esse tipo de recursos. Olhando ainda para a violência armada urbana no espaço do Rio de Janeiro, verificamos que, tal como todas as formas de violências, esta também é uma violência sexual e que segue as tendências das violências que acontecem em guerras formais no mundo. Portanto, os homens são quem mais mata e mais morre, com recurso à arma de fogo. O Gary Barker, também do Promundo, que também está ali, caso depois lhe queiram fazer perguntas, fez uma investigação à qual chamou Morrer para ser Homem, ou seja, morrer para tornar-se homem, e o estudo foi sobre o Brasil e o Rio, e, portanto, nesta violência armada, seguindo a tendência mundial, 10% das mulheres são vítimas diretas e são também cerca de 10% das mulheres que usam e matam com armas de fogo, e os homens são a maioria das vítimas e dos agentes
da violência, das vítimas diretas, feridos e mortos. E, portanto, além disso, nós sabemos, quando olhamos para estes números, 90% e 10%, nós estamos a olhar para os impactos visíveis da violência, não é? E, portanto, quando a bala atinge o corpo do outro e que provoca ferimentos e que provoca a morte. Mas sabemos que os usos das armas de fogo e os padrões e características e perfis da violência armada vão muito além desses usos diretos e impactos diretos das armas de fogo. E, portanto, eu lembro-me quando comecei a estudar violência armada urbana, há 11 anos atrás, 12, e mudei para o Rio, a minha tese era sobre mulheres e meninas em contextos de violência armada. E lembro-me que as reações eram: mas o que é que mulheres e meninas têm a ver com violência armada? Não têm nada a ver com violência armada. E, portanto, se nós não olharmos além do visível e do mais óbvio, não percebemos os impactos que este tipo de violência tem nas suas vidas, que muitas vezes não precisam de ter a bala a tocar no corpo para se sentirem impactadas, não é? Seja como familiares de jovens que são assassinados, enfim, como filhas, como irmãs, etc. E muitos outros impactos, como o uso da arma de fogo como ameaça em situações de poder desiguais e situações que em si já são violentas. Muitas vezes a arma não tem que ser usada, basta existir numa casa para causar essa ameaça e, portanto, provocar medo e terror, e não é usada nem sequer é vista, não é? Que tipo de respostas temos testemunhado ou têm sido avançadas no Brasil e no estado do Rio de Janeiro para este tipo de violência? São respostas reativas, na verdade, não é? Ou seja, são respostas que têm na sua base uma gestão, um gerenciamento imediato de crises e uma resposta de emergência. E, portanto, isso significa que na verdade, isso depois gera uma bola de neve, não é? Porque, havendo este número tão elevado de violência cotidiana, não é? E esta normalização da violência faz com que seja sempre necessário, dia a dia, haver uma resposta de emergência, uma gestão de crise. Isso faz com que não haja tempo, ou muitas vezes vontade política também, de fazer planejamentos de médio e longo prazo e produzir pesquisas fundamentadas e diagnósticos quantitativos, mas qualitativos, que estejam na base dessa resposta de médio e longo prazo. E temos também um problema crónico e a juvenização do sistema prisional, ou seja, a repressão em vez da prevenção. Nós sabemos que a questão do sistema prisional no Brasil é uma questão endémica e crónica e que precisa de ser alterada, e aquilo a que temos vindo a assistir é ao encarceramento do sexo masculino cada vez mais jovem no Brasil e em particular em alguns estados. Não vou falar do sistema prisional nem das medidas socioeducativas, mas é um problema que se tem agravado e que vemos que não há uma tendência de reverter o debate, quanto no Brasil hoje em dia se fala na diminuição da maioridade penal. E, portanto, há todo um debate para se reprimir e encarcerar jovens cada vez mais jovens. Bom, mas no entanto, temos que identificar alguns avanços. Eu optei por identificar dois exemplos de boas práticas e de políticas desenvolvidas que de alguma forma contribuíram para a diminuição, pelo menos, do número de violência direta e letal no estado do Rio e na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro deles, o Estatuto do Desarmamento de 2003, que previa e aconteceu uma campanha de desarmamento e entrega voluntária de armas, e que ao fim de um ano tinha recolhido, ou menos de um ano, tinha recolhido já, ou tinha acumulado mais de 500 mil de armas de fogo que foram entregues. A implementação deste estatuto é apontada como uma das principais responsáveis pela diminuição de homicídios nos anos seguintes. Hoje em dia, estivemos perante um recuo neste debate, porque voltou a ser discutida a questão de suavização do Estatuto de Desarmamento e, portanto, retirar algumas das cláusulas previstas, mas recentemente não foi aprovado e, portanto, mantém-se o Estatuto de Desarmamento tal como foi concebido. A segunda medida que identifiquei, e diz respeito exclusivamente ao Rio de Janeiro, são as unidades de polícia pacificadora, criadas em 2008.
Atualmente nós contamos já no Rio com 40 unidades de polícia pacificadora, que se localizam em comunidades mais pobres, e temos que reconhecer, apesar de todas as críticas e de tudo o que tem vindo a acontecer, que foi um modelo que tentou romper com o anterior modelo de isolamento ou afastamento da comunidade ou de entrada única e exclusivamente para repressão. Um dos objetivos era um policiamento cotidiano, com presença na comunidade. Não tinha como objetivo, de forma alguma, eliminar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, mas sim evitar que esse tráfico fosse feito de forma coerciva, ostentando armas, etc. E são várias as formas de tentativa de humanização desta polícia. Por exemplo, a inclusão de mulheres. Não é? Nós temos 11% de mulheres nestas unidades de polícia pacificadora. O uso de armas menores. Continuam a ser armas letais, mas são armas menores. Esses são dois dos exemplos do que foi feito para tentar dar um rosto mais humano à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Algumas unidades têm atuado de igual forma, ou seja, mantendo o mesmo comportamento do anterior policiamento militar, mas temos que reconhecer que algumas deram certo. Nós temos feito pesquisa por parte do Promundo e entrevistado alguns homens e mulheres destas unidades de polícia pacificadora, e uma das coisas que nos dizem é que não têm a mínima formação para integrar estas unidades e, portanto, não há uma humanização da polícia, que já passou por um processo de desumanização para integrar a polícia militar. E, portanto, esse é um dos pontos que identificam como essenciais para que este tipo de modelo dê certo. O que falta, nós apontamos aqui a título de exemplo, com base nas pesquisas qualitativas que temos feitas, e teremos mais dados depois de termos os resultados da pesquisa Images, a parte quantitativa que estamos a adaptar ao Rio de Janeiro, mas o que falta desde logo é mais prevenção e menos repressão, e um foco em masculinidades, mas na promoção de masculinidades positivas, porque foco em masculinidades tem todas as políticas que têm a ver com segurança pública. Agora, que tipo de foco é que temos que discutir? A reintegração de jovens que saíram do tráfico ou que querem sair. Não é? Percebemos também que muitas vezes os jovens não saem do tráfico, ou quando tentam sair regressam, porque não há uma resposta ou uma política de reintegração desses jovens. E, portanto, aqui talvez devêssemos olhar para contextos de guerra e de pós-guerra e usar um modelo de DDR, incorporando alguns elementos no caso do Rio de Janeiro, porque estamos a falar de um grupo de jovens que são soldados numa guerra, que deixam de pertencer a esse grupo. Como é que se reintegram na sociedade ou no próprio sistema educativo, não é? Que respostas se dá? Apoio psicossocial a sobreviventes, porque se temos 5.000 mortes por ano só no estado do Rio, se multiplicarmos, não é, por um número básico de 3 familiares, temos um número enorme de familiares que perdem alguém todos os anos, e não há nenhum tipo de modelo oferecido pelo Estado para dar apoio gratuito a estas pessoas. O combate à impunidade e, portanto, eliminar a possibilidade de guerras particulares entre a polícia e estes jovens, porque muitos destes homicídios são provocados pela polícia e, portanto, são provocados tendo como garantia a possibilidade de escapar impune. E, portanto, eliminamos assim a possibilidade de uma guerra particular que se retroalimenta todos os dias. E, acima de tudo, aquilo que são as ações que o Promundo tem feito, olharmos para as exceções. Porque nós sabemos que a maioria dos jovens não se envolve neste tipo de violência, e a maioria dos jovens partilha das mesmas formas de vida e vive no mesmo ambiente e com as mesmas condições socioeconómicas de quem se envolve na violência armada. Então a nossa pergunta é entender porque é que esses jovens, crescendo no mesmo ambiente socioeconómico, geográfico, não se envolvem e outros se envolvem. E olhando para o positivo, depois promovê-lo, não é? E desenvolver metodologias que tentaremos levar em escala, seguindo o modelo que temos usado de trabalho no Promundo. E pronto. Obrigada.